A semana foi marcada por um acontecimento de grande repercussão no cenário global: a incursão de tropas dos Estados Unidos em território venezuelano, resultando na prisão do presidente Nicolás Maduro. Esse episódio, carregado de forte simbolismo e implicações estratégicas, acendeu um sinal de alerta nas Forças Armadas sul-americanas, principalmente em nações governadas por lideranças com orientação política distinta da adotada pelo governo de Donald Trump, como é o caso do Brasil. O governo norte-americano não hesitou em afirmar, de maneira clara e sem rodeios, que os Estados Unidos são o único país com condições reais de executar operações dessa natureza, referindo-se à região como nosso hemisfério. Esse contexto de instabilidade regional trouxe à tona uma questão estrutural que há décadas desafia o Brasil: a desconexão entre o potencial produtivo da base industrial de defesa BID e a demanda interna limitada das Forças Armadas brasileiras. O assunto é explorado em profundidade no artigo O Dilema da Defesa Nacional, Indústria Avançada sem Mercado Interno, de autoria do especialista Mauro Beirão, publicado na revista Sociedade Militar. O texto destaca uma contradição fundamental na política de defesa do país. Embora o Brasil tenha desenvolvido um setor industrial de defesa sofisticado, competitivo e com forte presença no mercado externo, não consegue aproveitar plenamente essa capacidade em benefício próprio. Uma indústria de ponta com baixa utilização doméstica. De acordo com a análise, a BID brasileira congrega empresas capazes de atuar em diversos segmentos, como aeroespacial, naval, terrestre, cibernético, espacial e de comunicações, com alto padrão tecnológico e integração em cadeias globais de valor. O crescimento das exportações demonstra não apenas competitividade internacional, mas também a capacidade de atender às exigências técnicas dos compradores estrangeiros. No entanto, o principal obstáculo, segundo o autor, está na própria demanda interna. As aquisições de sistemas e equipamentos militares pelo país permanecem restritas, pressionadas por cortes orçamentários frequentes, rigidez fiscal e pela concentração dos recursos de defesa em despesas obrigatórias, como salários e previdência militar. O resultado é uma situação paradoxal. O Brasil possui indústria e tecnologia, mas carece de um planejamento estável para encomendas nacionais. Riscos da dependência externa e perda de oportunidades. A falta de uma política consistente de compras internas enfraquece o chamado efeito multiplicador dos investimentos públicos, reduz a capacidade de inovação tecnológica e dificulta o planejamento de longo prazo das empresas do setor. Como consequência, a BID torna-se cada vez mais dependente do mercado externo, ficando exposta a oscilações econômicas internacionais, sanções, embargos e mudanças bruscas no cenário geopolítico. Estudos de centros de análise estratégica internacionais apontam que uma demanda doméstica estável é essencial para a sustentabilidade de uma indústria de defesa, não apenas como cliente, mas como impulsionadora de inovação, padronização operacional e garantia de soberania militar. Prejuízos à autonomia estratégica do país. A fragilidade da demanda interna afeta diretamente a autonomia estratégica brasileira. A baixa incorporação de equipamentos modernos limita o controle sobre o ciclo de vida dos sistemas, reduz a autonomia logística, dificulta adaptações rápidas a novas ameaças e enfraquece a capacidade dissuasória do Brasil no contexto regional. Em um momento em que ações militares diretas, como a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, voltam a ocupar espaço no tabuleiro geopolítico da América do Sul, essa lacuna assume proporções ainda mais preocupantes. Para países que buscam protagonismo regional e autonomia decisória, alinhar a política industrial de defesa, o planejamento militar e a estratégia externa deixa de ser uma opção e passa a ser uma necessidade estratégica. Um alerta diante da instabilidade regional. A crise na Venezuela, agravada pela prisão de Nicolás Maduro, alterou significativamente o equilíbrio estratégico na região. O aumento das tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela, somado à incerteza sobre a governabilidade, o controle das forças de segurança e a dinâmica interna do país vizinho, introduz novos fatores de instabilidade no entorno estratégico brasileiro. Nesse contexto, a base industrial de defesa não é apenas um instrumento militar, mas um ativo estratégico do Estado, capaz de fortalecer a resiliência nacional, preservar a autonomia nas decisões e reduzir vulnerabilidades externas. O desafio, conforme destaca o especialista, não está na ausência de uma indústria consolidada, mas na falta de coerência entre as ambições estratégicas, o financiamento público e a governança institucional. Um problema que exige políticas de Estado. Para Mauro Beirão, superar esse dilema requer uma abordagem de longo prazo,
com políticas de Estado que reconheçam a BID, composta por empresas nacionais e estrangeiras com participação no capital, como um pilar central da soberania, do desenvolvimento tecnológico e da inserção internacional do Brasil. A presença de empresas com capital internacional na BID deve ser avaliada sob uma perspectiva pragmática e estratégica. Em um setor marcado por cadeias globais altamente reguladas e intensivas em tecnologia, a participação em programas internacionais amplia o acesso a mercados, padrões tecnológicos avançados e processos industriais de ponta. Em um mundo cada vez mais marcado por crises geopolíticas imprevisíveis, como se vê perigosamente próximas, a distância entre a capacidade produtiva da indústria de defesa e sua efetiva utilização pelas instituições nacionais deixa de ser apenas uma questão econômica e passa a representar um risco estratégico concreto.